Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais notícias aqui no canal do Tenente PM Costa. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, certifique se você está inscrito ainda no canal. Compartilhe bastante, que é muito importante. Não esqueça de ativar os sinos de notificações. Vamos para as notícias? Isso é o que interessa, né, pessoal? O clima ontem esquentou entre dois ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Quero trazer aqui agora para você. Olha só, aspas. Seu Cássio, isso já está encerrado. Diz Moraes para ministro do TSE. Aqui está a matéria, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro Cássio Nunes Marques, recém-empossado integrante efetivo da corte, tiveram um atrito nesta quinta-feira, 18. Ambos participaram de uma sessão que condenou parlamentares a pagarem multa de 10 mil pelo compartilhamento de um vídeo em que a senadora Mara Gabrilli, PSDB São Paulo, associava Lula, então candidato à presidência, à morte de Celso Daniel, ex-prefeito petista de Santo André, São Paulo. Ao votar, Cássio Nunes Marques disse que a acusação de Mara sobre o petista, aspas, foi um depoimento pessoal, uma experiência de vida, fecha aspas. Ele lembrou da existência de processos em aberto em Minas Gerais para analisar o caso. Abre aspas. Desculpe, seu Cássio. Fecha aspas. Interveio Moraes. Aspas, novamente. Isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado ou senador tenha participado. Fecha aspas. Né? Por fim, Nunes Marques ficou vencido, além de relator Carlos Orbach e Raul Araújo. A proposta do juiz do STF era de multar apenas Mara e não aos políticos que repercutiram a acusação, ou seja, que continuaram repostando, né? Tudo começou no passado, quando Mara concedeu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, em 28 de setembro, durante o período eleitoral. Ao recordar o assassinato a senadora disse que se o empresário Ronan Mário Pinto não fosse pago, entregaria Lula como mentor do caso Celso Daniel. Abre aspas, para a fala dela. Lula pagou 12 milhões da chantagem para Ronan Maria Pinto ficar quieto, fecha aspas, abre aspas, o Ministério Público de São Paulo acabou por encobrir o caso na época, fecha aspas. Mara vai além e afirma que seu pai e outros empresários eram, aspas, extorquido pelo PT como uma tal na cabeça. Não vou dizer o nome aqui não, para não ter problemas aqui no canal. Quero mostrar o vídeo aqui para vocês do momento, né, em que houve aí esse bate-boca entre Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui. Eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo.
Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo... É isso aí, pessoal. Vocês viram aí, né? O clima aí ficou meio estranho, né? Meio constrangedor. Mas vamos ver o que vai acontecer. Diz aí, eu quero ouvir nos comentários aí o que vocês me falam a respeito desse assunto, né? Isso é muito importante, a participação de vocês, para a gente saber, né, o que vocês acham dessa situação. Muito importante mesmo. Eu quero só trazer essa manchete aqui, ó, para nós terminarmos aqui, né, esse primeiro vídeo aqui do dia. STF forma maioria para condenar Collor a 33 anos de prisão. Fernando Collor de Mello, caçador de Marajá. Vou ler aqui um pouquinho da matéria aqui. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, votou para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello a 33 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão tomada nesta quinta-feira, 18, contou com os votos de ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Edson Fachin, relator do processo. Então, pessoal, Fernando Collor de Mello, está aí, o caçador de Marajá, está quase para ser preso há 33 anos, né? Não se sabe aí se realmente vai afirmar aí, vai ficar mesmo nos 33 anos de cadeia. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham dessas duas situações, né? Do ministro Cássio Nunes e Alexandre de Moraes e Fernando Collor de Mello, né? O que vocês acham aí, né? Algumas pessoas estão dizendo aí que Fernando Collor começou a apoiar o Bolsonaro porque acreditava que Bolsonaro poderia, se caso ele fosse reeleito, e Fernando Collor de Mello fosse condenado, ele conseguisse uma graça, né? A graça aí do presidente Bolsonaro. Alguns comentaristas políticos estão analisando, falando acerca disso daí. Então, eu quero ouvir de vocês aí. Será que é isso mesmo? Será que Fernando Collor de Mello estava navegando nas asas do Bolsonaro aí, tentando aí que ele fosse reeleito para futuramente ele ser agraciado aí? Será que é isso mesmo? O que vocês me dizem aí? Fala aí nos comentários aí, beleza? Conto com vocês, daqui a pouquinho tem mais vídeo aí, aqui no canal. Muito obrigado aí por estarmos juntos aqui. Um excelente final de semana a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.